Olá, queridos. Gostaria de saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Hoje nós estaremos estudando mais uma aula aqui deste livro, Uma Vida com Propósitos, de Rick Haven. E hoje nós estaremos refletindo sobre o dia 33 deste livro. E o tema de hoje é como servos verdadeiros agem. Então, um tema de suma importância para nós refletirmos. E o autor já começa aqui, o dia de hoje, com dois textos bem conhecidos aqui da palavra do Senhor. Um que se encontra lá em Marcos, capítulo 10, versículo 43, que o nosso Senhor e Salvador diz assim: quem quiser ser o maior deve se tornar servo. E um outro texto que se encontra lá em Mateus 7,16, que diz assim: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Então, queridos, ou seja, servimos a Deus ao servir aos outros. E o mundo, queridos, que nós vivemos hoje, ele define grandeza, como em termos de poder, posses, prestígios e posição. Ou seja, se pudermos exigir que as outras pessoas nos sirvam, nós conseguimos chegar lá. É assim que o mundo define a grandeza. Ou seja, em nossa cultura egoísta, com a mentalidade do eu, do eu em primeiro lugar. Agir como servo não é uma noção apreciada. Então, queridos, o nosso Senhor Jesus, ele mediu, a gente pode ver aqui por esses dois textos, que o nosso Senhor, ele mediu a grandeza em termos de serviço e não de uma posição social, a qual nós acabamos de ver aqui, é a que o mundo de hoje prega. Então Deus, ele avalia a nossa grandeza pela quantidade de pessoas que nós servimos, não pela quantidade de pessoas que acaba nos servindo. Então, isso é tão oposto à ideia de grandeza do mundo que é difícil de compreender, quanto mais ali praticar. Certa vez, queridos, os discípulos estavam debatendo quem seria o maior ali entre eles. E 2000 anos já se passaram, segundo o autor, e muitos líderes cristãos ainda fazem manobras em busca de posição, muitas vezes ali nas suas igrejas, denominações e organizações. E milhares, queridos, milhares de livros têm sido escritos sobre a atividade de ser um líder, de ser um bom líder, de ser o líder, mas poucos livros eles falam sobre a atividade de ser servo, segundo o que o autor coloca aqui para nós. Então todos querem liderar, mas ninguém quer ser servo. Então nós preferimos ser, muitas vezes, generais a ser soldados rasos. E até mesmo, queridos, que muitos cristãos, eles querem ser aqueles chamados líderes servos e não apenas, não simplesmente servos. Mas ser como Jesus é ser servo. E é isso que o Senhor quer de nós. Então foi assim que o próprio Senhor, ele chamou a si mesmo. Então, embora, queridos, embora conhecer a forma seja importante para servir a Deus,
ter o coração de servo é ainda mais importante. O autor coloca isso aqui para nós nessa aula. E ele fala assim que nós devemos nos lembrar que Deus, ele nos formou para servirmos e não para sermos egoístas, né? Então, sem o coração de servo, nós seremos tentados a empregar mal a nossa forma, usando para vantagens pessoais, egoístas. Então, queridos, nós seremos também tentados aí a usarmos como desculpas para se eximir, né, de satisfazer algumas necessidades. E o autor vem colocar aqui para nós também que é comum que Deus ele teste o nosso coração, pedindo para que nós sirvamos em modalidades para as quais nós muitas vezes nem somos habilitados. Então, se nós virmos, por exemplo, né, um homem ali caindo numa vala, ou alguém passando por alguma necessidade ali, o que Deus espera de nós, queridos? O que Deus espera de nós é que nós ajudemos, independente das habilidades que nós temos. E não que nós digamos, né, não tenho essa habilidade, ou muitas vezes não tenho esse dom de assistencialismo ou de misericórdia. Não é isso que o Senhor espera de nós. Muito pelo contrário, o Senhor espera de nós aquela ação, né, em prol daquela necessidade, né? Então, embora nós não sejamos dotados para uma tarefa em particular, nós podemos ser chamados pelo Senhor para estar realizando algumas tarefas. Então, queridos, o nosso ministério principal, aqui segundo a visão do autor, deve ser exercido na esfera da nossa forma. Mas o nosso ministério secundário é em qualquer lugar em que nós sejamos necessários no momento, naquele momento, né? Então a nossa forma revela o nosso ministério, né? Então, queridos, isso é importante, né, que o autor vem colocar aqui para nós. E outra coisa que ele vem colocar aqui para nós também, o nosso coração de servo, né, revelará de fato qual é a nossa maturidade. Então, queridos, não é necessário nenhum talento especial para ficar de repente, né, após uma reunião e coletar, por exemplo, né, que nem o autor coloca aqui, um lixo, ou empilhar cadeiras, ou fazer qualquer outra atividade, né? Então, qualquer um pode ser um servo, um servo do Senhor, e é isso que ele espera de nós. Então, caráter, queridos, é a única coisa necessária. Lá em Mateus, né, 7,16, diz assim: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Um outro ponto aqui, queridos, dessa aula que o autor vem colocar para nós, é que os verdadeiros servos, eles estão à disposição para servir. O autor vem colocar para nós que muitas vezes nós acabamos preenchendo o nosso tempo com muitas e muitas atividades. E que muitas vezes esse preenchimento dessas atividades, elas limitam a nossa disponibilidade. Então, ele vem colocar aqui a questão, né, a figura do soldado, né? O soldado, que nós devemos ser semelhantes ao soldado, né? O servo deve estar sempre pronto para o dever.
Então, aqui ele vem falar ainda da questão do soldado, que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Né? Então, se nós somos servos apenas quando nos convém, né? Então, se nós somos servos apenas quando nos convém, então nós não somos de fato, né, aqueles servos verdadeiros esperados ali, aquele servo que Deus espera que nós sejamos, queridos. Então, o autor vem colocar aqui que os verdadeiros servos, eles fazem o que é necessário, mesmo quando é inconveniente. Então, nós estamos disponíveis para Deus a qualquer momento? Essa é uma pergunta que o autor vem colocar aqui. Ou seja, o Senhor, ele pode de fato entregar os seus planos sem que nós fiquemos ressentidos? Então são perguntas aí que nós devemos estar respondendo, né? Então, como servo, queridos, nós não podemos ser seletivos sobre quando e onde nós iremos servir. Então, ser servo aqui, segundo o autor, significa desistir do direito de controlar a nossa própria agenda e permitir que Deus a interrompa sempre quando ele precisar. Então é algo, querido, que nós devemos refletir, né? São perguntas que nós devemos aqui estar respondendo. Então, se ao início de cada dia nós fizermos um exercício, né, que o Senhor espera de nós, que é relembrar que nós somos servos de Deus, as interrupções não serão muito frustrantes, pois a nossa agenda será formada por qualquer coisa que Deus quiser colocar aí nas nossas vidas. Então, queridos, nesse ponto aqui, né, os servos, eles veem interrupções como compromissos divinos para o ministério e ficam felizes, né, com a oportunidade sempre de estar servindo ali na prática. Um outro ponto, queridos, que o autor vem colocar para nós aqui é que os verdadeiros servos, eles prestam atenção às necessidades, ou seja, os servos, eles estão sempre atentos a formas de ajudar os outros. Então, quando, né, os verdadeiros servos, eles veem uma necessidade, eles agarram a oportunidade de auxiliar exatamente ali como é ordenado dentro da palavra de Deus. Lá em Gálatas 6,10 diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, queridos, quando Deus ele põe alguém em situação de necessidade bem na nossa frente, o que o Senhor está fazendo é nos dando a oportunidade de estarmos crescendo como servo. É isso que o Senhor espera de nós. Então, queridos, o autor vem colocar aqui que Deus ele diz que as necessidades da família dele na igreja devem sempre ter preferência, como nós acabamos de ver aqui no texto. Então, elas não devem jamais ser colocadas no fim da lista de coisas a fazer. E isso é algo que nos chama a atenção, é algo que nos chama a reflexão.
Ou seja, o que de fato está na nossa agenda, o que de fato nós estamos priorizando, porque aqui o texto é bem claro, né? O texto é bem claro ao dizer, né? Enquanto temos a oportunidade, nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, o autor vem colocar aqui para nós que muitas vezes nós deixamos escapar muitas oportunidades para estar servindo, porque nos falta sensibilidade e muitas vezes espontaneidade. Então, queridos, grandes oportunidades para servir, nunca elas duram muito, como o autor vem colocar aqui para nós. Elas passam rapidamente, algumas vezes nunca mais elas voltam a ocorrer. Então, provavelmente, teremos apenas uma chance de auxiliar aquela pessoa. Então, o autor vem colocar aqui, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Ou seja, não devemos dizer a ninguém, espere até amanhã, se nós podemos de fato estar ajudando hoje as pessoas. O autor vem colocar para nós aqui o verdadeiro significado de grandeza dentro daquilo que Deus, entende, nos mostra na sua palavra como grandeza de uma pessoa. Ele vem citar aqui o grande servo de Deus, John Wesley, que o lema dele era o seguinte: faça tudo o bem que puder, com todos os recursos de que dispuser, de todas as formas que puder, em todos os lugares que puder, sempre que puder, a todas as pessoas que puder, enquanto você puder. Isso, o autor vem colocar que de fato é grandeza. Então, nós podemos começar, queridos, a exercitar, nós podemos começar procurando por pequenas tarefas que ninguém mais quer fazer. Então, o autor vem dizer aqui, faça essas pequenas coisas como se fossem grandes coisas. Por quê? Porque Deus, Ele sempre está observando. Todas as coisas, queridos, sejam as pequenas, na nossa visão, sejam as grandes coisas, Deus, ele não tem essa escala, O Senhor, Ele observa todas as coisas. Então, o autor vem colocar que façamos as pequenas coisas como se fossem grandes coisas, porque tudo o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele observa. E aí vem o outro ponto, o outro ponto que o autor vem colocar aqui para nós, que os verdadeiros servos, eles fazem o melhor que pode com o que tem na mão. Queridos? Então, ele vem dizer para nós aqui que os verdadeiros servos, eles não dão desculpas. Eles não deixam para a última hora, nem esperam, na verdade, circunstâncias melhores. Nunca dizem, um dia desses ou quando for a hora certa. Simplesmente fazem o que precisa ser feito. E ele vem citar aqui Eclesiastes 11:4. A Bíblia diz o seguinte: se você ficar esperando as condições perfeitas, nunca fará nada.
E de fato é verdade, queridos. Né? Muitas vezes nós acabamos esperando por algo perfeito e muitas vezes nos decepcionamos, porque nem tudo é perfeito. E se nós procurarmos sempre, né, as coisas perfeitas, é o que diz aqui Eclesiastes, nós acabamos de fato não fazendo nada. Mas o Senhor, ele espera que nós façamos, né, o que tiver ao nosso alcance. Tudo aquilo que pudermos fazer. Né? Tudo aquilo que nós pudermos fazer com aquilo que nós temos e onde quer que nós estejamos. Então, queridos, o autor vem colocar aqui que um serviço não tão perfeito é sempre melhor que a melhor das intenções. Né? Muitas vezes, né, queridos, muitas pessoas, até mesmo nós, muitas vezes somos muito bem intencionados, mas em muitas das vezes não fazemos nada. Não fazemos nada. Então, vou repetir aqui que o autor coloca que um serviço não tão perfeito é sempre melhor do que a melhor das intenções. E uma razão, queridos, que impede muitas pessoas de servir é que elas temem não ser boas o suficiente para o serviço. Você já pensou, você já chegou a pensar sobre isso? Já passou pela sua cabeça algo assim? Olha, eu não vou fazer, eu não vou servir porque de fato eu não nasci para aquilo, eu não sei fazer aquilo, eu não sou boa o suficiente para fazer aquele trabalho, né, bem feito. Então, queridos, e nós acabamos acreditando na mentira, né, de que servir a Deus é somente para as pessoas altamente talentosas e bem-sucedidas. Nós caímos muitas vezes nessa cilada, é o que o autor vem colocar para nós aqui. E o autor vem dizer mais aqui para nós, que muitas das igrejas elas fomentam esse mito ao tornar a excelência das coisas, né, como um ídolo. O que faz as pessoas, né, o que faz pessoas com talentos comuns, muitas vezes hesitarem em se envolver em muitas questões. Deixam de fazer muitas coisas. Tá? Muitas igrejas acabam fomentando aí esse mito, né? Como o autor vem colocar para nós aqui. E também, muitas vezes, nós já ouvimos alguém dizer: se isso não pode ser feito com excelência, então eu não faço, então eu não vou fazer. Né? E, queridos, isso é muito preocupante para nós cristãos, servos do nosso Senhor, porque o Senhor Jesus, ele nunca disse ou pensou, ensinou dessa forma. A verdade é que quase tudo que nós fazemos é feito de modo deficiente quando começamos a fazê-lo. E é assim, queridos, dessa forma é com que nós vamos aprendendo a fazer as coisas. E aí o autor vem colocar aqui, ele cita o exemplo aqui de uma igreja, né? Que ele diz que na igreja é praticado o princípio do suficientemente bom. Não precisa ser perfeito para que Deus possa usar e abençoar. Então, queridos,
nós aqui, refletindo sobre tudo isso, nós preferimos envolver milhares de pessoas normais, muitas vezes no ministério, do que ter uma igreja, perfeita, dirigida ali por uma elite. Esse é o exemplo que o autor vem colocar aí da prática, dessa igreja, que ela prefere envolver milhares de pessoas normais no ministério do que ter uma igreja perfeita, dirigida por uma pequena elite. Um outro ponto, queridos, que o autor vem colocar aqui nesta lição, é que os verdadeiros servos, eles fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Aí vem uma pergunta: das tarefas que você realiza, que eu realizo, será que nós fazemos todas as tarefas com a mesma dedicação ou não? Mas o autor vem colocar aqui que os verdadeiros servos, eles fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Colossenses 3:23 nos chama atenção sobre essa questão. Olha só o que diz: o que quer que façam, os servos o fazem de todo o coração. Então, o que quer que nós tenhamos que fazer, nós temos que sempre trazer à nossa mente que tudo aquilo tem que ser feito, todas as coisas que nós formos fazer, nós devemos fazer de todo o coração. Nós temos que trazer esse versículo de Colossenses, capítulo 3, sempre à nossa mente. E o quão difícil é isso, queridos? Porque muitas vezes nós somos relapsos em muitas das coisas, mas não é o que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós, de fato, que nós sejamos verdadeiros servos e dedicados em todas as tarefas. Então, a única questão aqui que o autor vem colocar é: ela precisa ser feita? Essa tarefa, ela precisa ser feita? Então, nós jamais chegaremos a um estágio na vida em que será importante demais para ajudar em tarefa serviço. Então, queridos, o autor vem colocar aqui para nós que Deus jamais irá nos eximir do que é trivial. É uma parte vital aí no currículo do nosso caráter. Aqui o autor vem colocar para nós um outro texto, aqui, lá em Gálatas 6:3, que diz assim: se você pensa ser muito importante para ajudar alguém necessitado, está, na verdade, enganando a si mesmo. Então, você é realmente, queridos, ou seja, você, eu, todos nós somos de fato insignificantes. E aí o autor vem colocar para nós aqui que são nesses pequenos serviços que nós temos a oportunidade de crescermos. Mas crescermos como? Crescermos de qualquer jeito? Não. A palavra de Deus, quando ela vem falar, principalmente, o apóstolo Paulo aqui nas suas cartas, ela vem falar de um crescimento sadio, que é aquele crescimento que é a semelhança do nosso Senhor e Salvador,
E é nesses pequenos serviços, queridos, sempre trazendo esses princípios à nossa mente, que nós conseguimos crescer à semelhança do nosso Senhor. O autor vem colocar aqui que Jesus, ele se especializou em tarefas servis, que todo mundo tentava evitar. Quais são essas tarefas, né? Vocês se lembram quais são essas tarefas servis que o Senhor se colocou a fazer? E que muitas daquelas pessoas, né, naquela época, achavam um absurdo, evitavam fazer. Exemplo, lavar pés, ajudar as crianças, né? Servir aos leprosos, estar ali, né, sempre em contato, ajudando as pessoas que eram ignoradas pela sociedade, né? Muitas vezes consideradas pessoas impuras, imundas. Então, foi nisso que o Senhor Jesus ele se especializou, nessas tarefas servis. Então, e nada, queridos, né? Nada estava abaixo dele, porque ele veio de fato para servir. E não foi, queridos, apesar da grandeza, né, dele, que ele fez essas coisas. Não foi por causa da grandeza dele, mas por causa dela. E ele espera que sigamos ali o seu exemplo, né? Somos grandes, queridos, quando de fato nós entendemos essa questão do servir. É aquilo que o Senhor espera de nós, né? Que possamos servir não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. E quando nós formos servir, nós temos que ter essa compreensão aqui que o autor coloca nesse ponto, que os verdadeiros servos, eles fazem qualquer tarefa, qualquer serviço com igual dedicação. E qual que é o maior dos exemplos que nós temos aqui? É o próprio Senhor Jesus. Assim como muitos outros, né, tiveram como modelo o Senhor Jesus. Queridos, um outro ponto aqui que o autor vem colocar para nós também, ainda, né, aqui na sequência desta aula, é que essas pequenas tarefas, muitas das vezes, elas demonstram um grande coração. E o autor vem colocar o seguinte aqui para nós, que o nosso coração de servo se revela em pequenos atos que outros nem pensam em fazer. E ele vem citar aqui o exemplo do apóstolo Paulo, né? Lá em Atos 28:3, quando ele reuniu ali gravetos para acender o fogo, né? A fim de que todos se aquecessem após o naufrágio. Então, queridos, então ele citou aqui esse exemplo do apóstolo Paulo lá, bem no finalzinho do livro de Atos. E ele estava, se a gente parar para pensar aqui, que o autor coloca, Paulo tinha passado ali, assim como os outros, por um momento difícil, deveria estar exausto, né, devido àquele incidente que aconteceu, né, aquele naufrágio, e assim como qualquer outro ali. Mas ele fez aquilo de que todos estavam naquele momento precisando. Todos naquele momento estavam precisando ser aquecidos, né? E Paulo assim o fez. Então, queridos, nenhuma tarefa aqui, né, está abaixo de você, de mim. Nenhuma tarefa está abaixo aí de nós, quando nós temos um coração de servo.
assim como aqui o apóstolo Paulo. E nós sabemos, queridos, quando nós vamos, né, estudar aqui a palavra do Senhor, quando a gente, né, observa, né, toda a vida do apóstolo Paulo, nós sabemos que Paulo foi um exemplo também a ser seguido como servo. E Paulo fez grandes coisas. Paulo serviu de várias maneiras, grandes serviços, mas também ele tinha essa compreensão, né? Que tudo que tivesse ao seu alcance, independente se fosse algo grande ou pequeno, ele deveria fazer. E deveria fazer bem feito. Ou seja, né, Paulo entendia que nenhuma tarefa, né, estava abaixo dele. Principalmente quando ele tinha a compreensão que ele tinha um coração de servo. E é isso que nós temos que compreender, queridos. Que muitas vezes as pequenas tarefas, elas demonstram um grande coração. E vou ir repetindo aqui o que nós dissemos há pouco. Não importa para Deus se é uma grande tarefa ou se é uma tarefa pequena, o Senhor está vendo tudo. O Senhor está observando tudo. E um outro ponto, queridos, que me chamou bastante atenção aqui quando eu estava estudando essa aula, que o autor vem colocar para nós, e que é algo que nós devemos também estar refletindo, é que as grandes oportunidades, elas estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. As grandes oportunidades, muitas das vezes, estão camufladas nas tarefas menores. Então, o autor vem colocar que as pequenas coisas da vida, muitas das vezes, elas determinam as grandes coisas. Então, nós não devemos buscar somente realizar, né, selecionar grandes tarefas para Deus, pensando de forma errada que o Senhor está observando só as grandes tarefas. Então, somente aí, o autor vem colocar, né? Nós devemos fazer as coisas não tão grandes também. E Deus, Ele estará designando para qualquer coisa que Ele queira que nós façamos. E o autor vem colocar aqui que antes da gente tentar, né, o extraordinário, nós devemos servir normalmente. Assim como nós vimos aqui o exemplo de Paulo e do nosso Senhor Jesus. Né? Lá em Lucas 6, 10 a 12 também, né, ele vem mostrar isso para nós. Então, queridos, sempre haverá mais pessoas dispostas a fazer grandes coisas para Deus do que pessoas dispostas a fazer pequenas coisas para o Senhor. Então, a corrida para a liderança está apinhada de candidatos, mas o campo é amplo para os dispostos a ser servos. Então, queridos, quando a gente fala em liderança, em ser líder, né, é uma corrida, né? Aí é uma disputa acirrada, mas quando, né, nós falamos, né, em ser servo, entender, estudar a questão, né, do serviço do ser servo, né,
aí a gente já não vê, né, né, essa disputa, né, esse interesse. Então, queridos, algumas vezes nós servimos de baixo para cima aqueles que possuem autoridade. E algumas vezes nós servimos de cima para baixo aqueles que se encontram necessitados. E isso é algo que tem que nos chamar a atenção, é algo que acontece. Acontece muito. E se nós não nos policiarmos, se nós não tivermos essa compreensão, de fato é isso que acontece com muitos de nós cristãos. Nós acabamos, né, servindo de baixo para cima, né, muitas das autoridades, e de cima para baixo aqueles que de fato são necessitados. E aqui o autor vem colocar que em ambos os casos nós desenvolvemos, né, o coração de servo. Quando aí estamos dispostos, na verdade, a fazer o que for necessário. Mas é um alerta. Então, queridos, nós devemos, né, refletir sobre essa questão, né, que as grandes oportunidades elas estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. E um outro ponto que o autor vem colocar para nós, aqui ainda nesta lição, é que os verdadeiros servos, eles são fiéis ao seu ministério. O autor, ele faz uma pergunta aqui, e uma pergunta que nós devemos responder, né? As pessoas, queridos, que nos cercam, aquelas pessoas que estão, né, diante de nós, elas podem contar de fato conosco. Então, o autor vem falar aqui que os verdadeiros servos, eles concluem as suas tarefas, cumprem com suas responsabilidades, mantêm as promessas e levam a cabo todos os seus compromissos. Ou seja, queridos, né, os servos, eles não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem, principalmente o incentivo. Quantas desistências ocorrem, né, quando as pessoas perdem de fato o incentivo e aquela falsa motivação. Os verdadeiros servos, queridos, eles são confiáveis e dignos de crédito. E o autor vem colocar que a fidelidade sempre foi uma qualidade rara. Né? Sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas que, né, da nossa geração, né, e cada geração que passa, isso vai ficando cada vez pior. A maioria das pessoas não sabe, na verdade, hoje o valor do compromisso. Muitas das pessoas firmam compromissos, muitas vezes de forma casual, e quebram ali por razões, né, fúteis, sem nenhuma hesitação, remorso ou muitas vezes arrependimento. A gente vê isso, queridos, o autor vem colocar aqui, que a gente vê isso muitas vezes na própria igreja e até mesmo em outras organizações. Muitas vezes as igrejas, né, são obrigadas a improvisar porque as pessoas, né, os irmãos que se comprometeram, se voluntariaram, né, não se prepararam. Nem sequer apareceram e nem sequer deram satisfação.
Isso acontece muito hoje, queridos, essa falta de compromisso. E o autor vem colocar para nós aqui que os verdadeiros servos, eles são fiéis, eles têm comprometimento, principalmente com o ministério. Então, as outras pessoas podem contar conosco? Essa é a pergunta. Existem promessas que nós precisamos manter? Votos aí que precisamos cumprir ou compromissos que nós precisamos honrar? Então, Deus, o autor vem colocar que Deus está testando, queridos, a nossa fidelidade. Então, passando nesse teste, nós estaremos em boa companhia. Abraão, Moisés, o autor vem citar esses grandes personagens, Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Daniel, Timóteo e Paulo. Todos esses, eles foram chamados de servos fiéis de Deus. E ainda melhor, queridos, Deus ele prometeu recompensar a fidelidade ali na eternidade. É isso o que nós podemos observar aqui na palavra do Senhor, que a promessa do Senhor é nos recompensar na eternidade, a nossa fidelidade. E aqui o autor vem colocar, imagine como será no dia em que Deus nos disser, muito bem, meu servo bom e fiel. Muito bem. Então, queridos, a pergunta, aqui, será que de fato, o que de fato nós iremos dizer, ao Senhor? Será que de fato nós somos fiéis ao lidar com essa pequena quantia aí que o Senhor nos deu? Então, o Senhor vem falar, você foi fiel ao lidar com essa pequena quantia. Portanto, agora darei a você muito mais responsabilidades. Ou seja, Mateus 25, 23. Vamos celebrar juntos. E o autor vem colocar aqui, queridos, uma outra questão importante e que muitas vezes nós observamos por aí. Muitos cristãos, muitas vezes deixando ali o serviço, Mas o autor vai colocar aqui os servos fiéis, eles jamais se aposentam. Ou seja, a partir do momento, queridos, que nós aceitamos, reconhecemos o Senhor, e o Senhor requer de nós que sejamos servos, fiéis, comprometidos. Para nós não tem aposentadoria. Ou seja, nós temos que seguir servindo fielmente enquanto nós vivemos. Nós podemos nos aposentar, quem trabalha aí, podemos nos aposentar das nossas carreiras, mas nunca, não pode passar pela nossa cabeça a aposentadoria de servir ao Senhor. Então é isso que o autor vem colocar aqui para nós. Então, queridos, os verdadeiros servos,
eles são fiéis ao seu ministério, comprometidos. Né? Aquilo que o Senhor, né, nos dá, aquela quantia que o Senhor nos dá, enquanto vivemos, o Senhor vai nos dar, né? E nós devemos aí servir da melhor forma, né, com comprometimento, sempre pensando aí que o Senhor, né, ele sempre está observando, sempre está nos dando essa oportunidade de servir e crescermos à estatura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um outro ponto, queridos, estamos chegando já no final, que os verdadeiros servos mantêm a discrição. Então, os verdadeiros servos, eles não se promovem nem chamam atenção para si mesmos. Em vez de agir ali para impressionar e se vestir, né, de um suposto sucesso, os verdadeiros servos aqui, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. 1 Pedro 5:5, o autor vem trazer para nós. Então, queridos, sendo reconhecido por seus serviços, humildemente aceitam, mas não admitem a notoriedade. Então, por quê, queridos? Para que não seja desviado a atenção aí do trabalho. Então, Paulo, ele vem expor um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas que é, na verdade, apenas uma simulação, ou seja, um show, né? Um ato para atrair a atenção. Lá em Colossenses 3:22, olha só, ele chamou isso de estar servindo à vista. Né? Efésios 6:6, Colossenses 3:22. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com quão espiritual nós somos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, queridos. E esse era o pecado ali daquele grupo religioso, né? Tão conhecido, né, que Jesus confrontava, que eram os fariseus. Eles serviam dessa forma. Né? Eles serviam dessa forma, era uma simulação, né? Era um show, era um ato ali para, de fato, estar atraindo a atenção. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo para os outros. E Jesus, queridos, ele detestava essa atitude e alertou, né? Ele alertou: tenham cuidado de não praticar seus deveres religiosos em público a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Mateus capítulo 6, lá no versículo 1. Então, Jesus, queridos, detestava esse tipo de atitude, né? Dessa simulação, esse show. Um outro ponto, queridos, aqui, a autopromoção e a atividade de servir, elas não se misturam. O verdadeiro servo de Deus, né, tem que ter isso em mente. Né? A autopromoção e a atividade de servir, elas não se misturam. Ou seja, os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso dos outros. Eles vivem para uma plateia com uma única pessoa. Né? Como Paulo disse, o autor vem colocar para nós aqui lá em Gálatas 1:10. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então quem que é a nossa plateia, queridos, no serviço? É uma única pessoa, o nosso querido Deus. Então a autopromoção, ela não se mistura com a atividade de servir.
E mais um ponto aqui, queridos, que o autor vem colocar para nós, é que nós, eu, você, né, não encontraremos muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Ou seja, queridos, os verdadeiros servos, eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. O autor vem nos dar um exemplo aqui de José. José é um grande exemplo aí nessa questão. Ele não atraiu atenção para si, mas ele serviu discretamente ali a Potifar, a seu carcereiro, ao padeiro, ao copeiro do faraó, e Deus o abençoou. Deus abençoou a sua postura. E quando o faraó elevou uma posição de importância, José ainda manteve o coração de servo, até mesmo com os seus irmãos, que acabaram traindo, ele manteve ali essa condição, esse coração de servo. Infelizmente, queridos, o autor vem colocar que muitos dos líderes de hoje começam como servos, mas terminam como celebridades. Triste isso, mas muitas pessoas hoje, queridos, muitos cristãos, muitos líderes ali, eles começam como servos, mas terminam como celebridades. Eles se tornam tão viciados em atenção, sem tomar consciência de que estar sempre sobre os holofotes deixa a pessoa muitas vezes cega. A pessoa não enxerga esse tipo de coisa e é triste. Então, queridos, nós podemos servir, estar servindo no anonimato, em qualquer lugar pequeno, sentindo-se desconhecido e sem valor. E o autor vem colocar aqui, ouça, Deus o pôs onde você está por um propósito. Ele conhece o número de fios que nós temos, o número de fios de cabelo que nós temos, e sabe tudo sobre nós, onde nós moramos, o que nós fazemos. Então, é melhor ficarmos no nosso lugar até que ele opte em mudá-lo. Então, queridos, o Senhor com certeza nos avisará, se quiser que façamos algo, ou talvez que nós estaremos indo para qualquer outro lugar. Ou seja, queridos, o nosso ministério, ele é importante, muito importante, seja qual for, ele é muito importante para o reino de Deus. Então, quando o Senhor se manifestar novamente na terra, com certeza nós também seremos manifestos com Ele em glória. Então, o que o Senhor deseja dos verdadeiros servos, que nós nos contentemos com esse anonimato. Assim como o autor veio colocar aqui, como um exemplo, a vida de José. E para finalizar, o autor vem trazer aqui que no Hall da Fama, existem mais de 750 aí, Halls da Fama nos Estados Unidos, e mais de 450 publicações do tipo Quem é Quem. Mas nós não iremos encontrar muitos servos verdadeiros nesse lugar. Então, queridos,
notoriedade não significa nada para os servos verdadeiros. Porque os servos verdadeiros, né, como nós acabamos de ver aqui nesta lição, os servos verdadeiros, eles sabem a diferença entre ser proeminente e ser importante, né? Existem vários atributos proeminentes no nosso corpo, sem os quais nós não poderíamos viver. E o mesmo, querido, ocorre com o corpo de Cristo. É isso que o autor vem colocar para nós, que o servo mais importante é frequentemente aquele que não é muitas vezes visto. E o autor vem, né, se fundamentar aqui em 1 Coríntios 12, de 22 a 24, né, que o servo mais importante é frequentemente aquele que muitas vezes não é visto. E no céu, queridos, Deus irá recompensar sem dúvida nenhuma abertamente alguns de seus servos mais desconhecidos. Então, pessoas das quais talvez nunca nós tenhamos ouvido falar aqui na Terra, que muitas vezes orientam, né, as pessoas emocionalmente perturbadas, cuidam de pessoas necessitadas, enfim, né? Pessoas, né, que serviram de várias maneiras que muitas vezes nós desconhecemos. Mas tais pessoas, sem sombra de dúvida, serão recompensadas e reconhecidas pelo nosso Deus. E sabendo de tudo isso, queridos, o autor vem aqui encerrar, né, essa lição, para que nós não desanimemos quando o nosso serviço for desconhecido ou muitas vezes nem for notado. Ou seja, nós devemos persistir em servir a Deus. Devemos nos lançar ali no trabalho do Senhor, confiantes de que nada que nós venhamos a fazer, queridos, será ali uma perda de tempo ou de esforço. Então, mesmo o menor serviço, ele é reconhecido pelo nosso Deus e é recompensado. E o autor vem aqui dizer que nós devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus, Mateus 10, 42, que diz assim: e se, como meus representantes, vocês derem até mesmo um copo d'água fria a uma criança, serão seguramente recompensados. Mateus 10, 42, queridos. Então, nós estamos encerrando aqui essa lição, né? A aula de número 33, cujo tema da aula hoje é como os servos verdadeiros agem. Então essa é uma pergunta, né, que nós devemos estar refletindo. Servos verdadeiros, né, eles agem com compromisso, eles são verdadeiros. Servos verdadeiros agem com humildade, não se preocupam em realizar somente grandes tarefas,
mas qualquer tarefa e com zelo. Então, tudo isso que nós vimos aqui, queridos, tudo isso que está na palavra do nosso Deus. Então, que nós possamos de fato refletir sobre sermos verdadeiros servos e que o Senhor possa nos ajudar, nos ajudar a colocar em prática tudo isso, que nós possamos de fato ter essa compreensão e ser chamados pelo Senhor lá na eternidade, servo bom e fiel. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.